Olá pessoal, bom dia! Hoje damos início a uma aula de História no nono B do Colégio Equipe Cataguases. Vamos falar de um tema que já foi discutido, já foi repassado em Geografia, logo no início do ano letivo, que permite todo o contexto da ciência geográfica, e a gente vai dar uma sequência na nossa cronologia histórica, porque a gente terminou o bimestre passado, o segundo bimestre, fechando a Segunda Guerra Mundial. Junto com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma definição de um novo cenário político, econômico e ideológico no mundo, que ficou definido como o mundo da Guerra Fria, a ordem política, econômica e política bipolar. O mundo ficou dividido entre Estados Unidos e União Soviética, coisa que vocês já viram aí como professor de Geografia, ok? E a gente segue abrindo um pouco de História. Nesse primeiro capítulo, a gente faz uma leitura geral da Guerra Fria. E a partir do segundo capítulo, a gente vai abrindo um pouco mais o que aconteceu entre 45 e a década de 90, até a década de 90, até a gente chegar na atualidade, envolvendo o Brasil. E o que aconteceu no Brasil durante a Guerra Fria? A gente, nesse bimestre, a gente vai estar tratando dos governos populistas, da democracia populista do Brasil, e depois tratamos da ditadura militar no Brasil, e aí, na redemocratização do Brasil, a partir de 85. É o que acontece dentro desse trecho aí, a partir de terceiro e quarto bimestre. Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, a gente começa já definindo, Isso aqui, vocês já têm noção, já discutiram isso aqui, que pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, os países que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial são os países que vão definir, são os países que vão ocupar os cargos mais importantes da ONU, ok? Serão os membros permanentes da ONU, quando você tem Estados Unidos, União Soviética, China, Inglaterra e França. E a gente sabe que a ONU entrou para substituir a Liga das Nações. A função da ONU seria manter a paz no mundo e evitar que houvesse um outro conflito semelhante ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Isso chega a ser um pouco paradoxal. Como assim? Contraditório. Como que você pode colocar um órgão que quer manter a paz no mundo quando você tem dois rivais militares ideológicos? Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, que disputaram o poder global durante toda a Guerra Fria. Ok? E aí você vem com essa questão aqui, de 45 até 91, você tem a divisão do mundo. Essa divisão de leste e oeste. Leste socialista e oeste capitalista. Hoje a gente tem a divisão norte-sul, coisa que vocês viram aí dentro da geografia, dentro da ciência geográfica. Pós-Guerra Fria, essa divisão leste-oeste foi substituída pela divisão norte-sul. Norte rico, sul pobre. Norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Certo? Mas, no passado, até o início da década de 90, até o ano de 90, 91, quando 91 você tem, quando a gente tem o fim da União Soviética, quando se termina a União Soviética, quando você tem a transição da União Soviética para a Federação Russa, ok? Que o último presidente da União Soviética foi o Mikhail Gorbachev, e depois você tem o Boris Yeltsin, que vai instaurar o capitalismo na ex-União Soviética, na Federação Russa, e depois você tem os mandatos do Vladimir Putin, que se mantém no poder até atualmente. Tá certo? Muito bem, senhores. E aí tem o seguinte, como é que o mundo foi se organizando? Como que o espaço de divisão territorial, da disputa de poderes entre Estados Unidos e ex-União Soviética foi acontecendo, que tratados, que acordos, que conferências, ok? Que planos, o que aconteceu, o que foi firmado entre esses países. Inicialmente, em 45, você tem a Conferência de Yalta. A partir da Conferência de Yalta, a União Soviética demarcou o seu território no continente europeu, demarcou sua área de influência no continente europeu. Qual seria a área de influência da União Soviética? Seria o leste europeu. Ok? Onde você englobaria os países que iriam compor a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? E aí os americanos e os outros países como França e Inglaterra tiveram uma certa preocupação com a expansão do socialismo sobre o continente europeu. O socialismo soviético havia avançado sobre o leste europeu. Então preocupou-se que esse avanço fosse permanente, que chegasse até a Europa Ocidental. Então os Estados Unidos inicialmente entraram com a doutrina Truman, que propunha afastar toda e qualquer influência soviética ou socialista sobre a Europa Ocidental. Junto com a doutrina Truman,
né? Consequentemente, posteriormente, muito ali na frente, você tem o Plano Marshall, quando os Estados Unidos resolvem financiar a recuperação dos países europeus capitalistas ocidentais pós-Segunda Guerra Mundial. Uma participação da nossa linda plateia, Felipe. Esse Plano Marshall, ele foi para meio que incentivar a doutrina toda? Então, vou te dar um exemplo do Plano Marshall. O Plano Marshall foi como se os Estados Unidos estivessem financiando a recuperação dos países pós-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, se beneficiou muito do Plano Marshall. Os Estados Unidos investiram uma grande quantidade de capital na Alemanha Ocidental, ok? Então a Alemanha capitalista ela teve um desenvolvimento mais interessante do que a Alemanha socialista. E qual foi o motivo para ele ter feito isso? O motivo de que os Estados Unidos De financiar os países. Então, pós-Segunda Guerra, a gente já sabe que os Estados Unidos, né, depois de ter bombardeado Nagasaki e Hiroshima, os Estados Unidos imediatamente financiaram a recuperação da Alemanha, do Japão. Poxa, como assim? Os Estados Unidos quase que acabam com o Japão, matam o Japão quase, né, quase inteiro, entre aspas, né, certo? E depois entram para recuperar. Por que chega a tal situação? Porque os Estados Unidos queria afastar toda e qualquer influência soviética sobre o Japão. Por que os Estados Unidos estavam investindo na Europa Ocidental, na Alemanha Ocidental? Para afastar a influência soviética. No entanto, vocês vão ver o seguinte, a construção do Muro de Berlim foi para conter a fuga dos alemães orientais para a Alemanha Ocidental. Entende como é que é? Tem uma questão no nosso material aí que quer um pouco desse paradigma. A gente escuta muito dizer que o Muro de Berlim é o símbolo da Guerra Fria, né? É o símbolo da fronteira da Guerra Fria. Cortina de ferro, o que se dizia sobre cortina de ferro, ok? Quando nada da cultura ocidental pudesse passar para o oriental e vice-versa, entendeu? Aí quebra-se o paradigma. Olha, o Muro de Berlim foi construído para conter a fuga dos alemães orientais para a Alemanha Ocidental, que está se beneficiando com o Plano Marshall, né? Aí quando o Muro de Berlim cai, você tem duas Alemanhas, uma Alemanha rica e uma Alemanha pobre, ok? Beleza? Então já deu uma adiantada, né, no Plano Marshall. Essa questão da Alemanha vai ser definida a partir da Conferência de Potsdam, quando você tem uma Alemanha bipolar, quando você tem uma Alemanha do leste socialista e do oeste capitalista, quando você tem a República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha socialista, e a República Federal da Alemanha, que é a Alemanha capitalista. Aqui você tem a divisão da Alemanha entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida em 4 partes. Foi dividida entre Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, ok? Só que a divisão marcante ficou entre a Alemanha capitalista, né, financiada por alguma contribuição dos Estados Unidos aí, e a Alemanha socialista, né, sob a responsabilidade ou a égide da ex-União Soviética, tá certo? Então a gente tem, né, essas disputas. As disputas serão constantes de modo geral. Os acordos militares, coloquei tratados militares, a gente tem alguns acordos militares. Os países capitalistas criaram a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que existe até a atualidade. Ok? Em resposta, em Sarajevo, a União Soviética, junto com as repúblicas socialistas, criou o Pacto de Varsóvia. O que significa isso? Se algum país capitalista ocidental fosse atacado por um país socialista, imediatamente todos se uniriam para retaliar esse ataque. Ok? Então havia um acordo de proteção, um acordo de proteção entre os países capitalistas. Ok? Igual na Segunda Guerra Mundial, você tem os acordos militares entre aliados e eixo. Né? Na Primeira Guerra Mundial tivemos lá a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Aí aqui você tem a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia aqui, ó, na verdade, serviu para fortalecer o poder da ditadura soviética sobre as repúblicas socialistas. Né? Se você pensar, poxa, a Tchecoslováquia, a Ucrânia, esses países aceitaram a ditadura socialista soviética ao longo da Guerra Fria? Não aceitaram. Houveram rebeliões, houveram propostas, né, de alguns grupos locais da Ucrânia, da Polônia, de romper com a União Soviética. Mas por que eles não conseguiram romper? Porque eles temiam o exército de Varsóvia. Olha só, né, como que o Pacto de Varsóvia fortaleceu a ditadura soviética, a ex-União Soviética. Tá certo? Né? Você vê que o Pacto de Varsóvia foi criado com uma coisa
mas a União Soviética tirou proveito para outra coisa. Ok? Beleza? No Muro de Berlim, a gente tem, né, tem essa questão aí que eu comentei para vocês. E a gente tem uma questão aí que vai quebrar esse paradigma. O Muro de Berlim foi construído, né, para separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, em Berlim. Ok? Simbolicamente, né, foi um símbolo da fronteira da Guerra Fria. Tá certo? Né, quando os alemães ocidentais não poderiam passar para a parte oriental. Ok? Essa foi a questão do Muro de Berlim. E aí depois nós temos o seguinte, nós temos a questão da Guerra das Coreias. Porque antes da segunda... Então, o que acontece, pessoal? Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já vinha ocupando alguns territórios, né, no continente asiático, ali no Pacífico. Mas no Pacífico havia ocupado a região da Manchúria, né, alguns territórios da China, e também havia ocupado a região das Coreias. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul havia sido ocupado pelo Japão. Pós Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu como derrotado, ok? E os japoneses acabaram sendo expulsos da Coreia, das duas Coreias. E aí você tem uma disputa de poderes entre o grupo da Coreia do Norte e o grupo da Coreia do Sul. Tá certo? E aí a Coreia do Norte acabou sendo inicialmente financiada e apoiada pela China, né, que em 50 já era socialista, a Revolução Chinesa, né, definida como Revolução Cultural, aconteceu em 1949, e a China vai apoiar a Coreia do Norte, tá certo? A Coreia do Norte começa a avançar, aí os Estados Unidos entram para apoiar a Coreia do Sul. E aí, né, observando a entrada dos Estados Unidos, não, tá certo. Não dá para entender a Coreia. O E saiu. Vou ter que contar aqui também? Eu achei que era conta. É Coreia. O E saiu. O E saiu. Positivo. C-O-R-E-I-A. Coreia. E saiu montado ali. Parece um copo. Agora eu entendi. Olha só, gente, pessoal do Flamengo tá te quebrando, hein? Onde é que eu estava, pessoal? Estava nas Coreias. Estava nas Coreias. Então, a União Soviética, vou retomar aqui, primeiro fazer um pequeno corte aí, mas beleza. O que acontece? As Coreias, pessoal, a União Soviética, observando a entrada dos Estados Unidos, acabou apoiando a Coreia do Norte. Ok? Houve vencedores nessa guerra, na Guerra das Coreias? Não houve vencedores. Né? Acontece que em 1953 você vai ter aqui o Tratado de Panmunjom, ou Panmunjom, ok? Né? Panmunjom, que vai separar aí, em paralelo, 38 graus norte, que separa a Coreia do Norte, socialista, da Coreia do Sul, capitalista. Essa fronteira existe até hoje. Essa é a última fronteira da Guerra Fria em pleno século XXI, no ano de 2018. Ok? Beleza? E aí a gente observa como é que está a situação. Acontece o seguinte, pessoal, nós vimos que esse ano agora o Donald Trump, né, assinou um tratado de paz, um acordo ali com o Kim Jong-un, ok? Né, o ditador da Coreia do Norte, tá certo? Pessoal, vou dar só uma pausa aqui rapidinho e já volto. Pessoal, tivemos que dar uma pausa aí, mas voltamos já, né, imediato. Eu havia comentado, né, discutida a questão um acordo que aconteceu entre o Trump e o Kim Jong-un, né, atualmente, porque a gente, até 2017, 2013, 2017, a gente passou por certa tensão atômica entre Coreia do Norte e Estados Unidos. No ano passado foi um pouco mais intenso. Mas por que a Coreia do Norte continua investindo em armamento atômico até atualmente? Né, alegando que estava agindo em defesa do seu território porque se sentia ameaçado pelos americanos. Ok? Entre aspas, né? No ano passado houve uma proposta dos Estados Unidos criarem uma base antimíssil na Coreia do Sul. E aí o pessoal da ONU embargou, conversou, disse que isso acentuaria mais, né, a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Acontece mesmo após a Guerra das Coreias, mesmo após 1953, os Estados Unidos mantiveram tropas militares na Coreia do Sul e projetos atômicos na Coreia do Sul. E a Coreia do Norte se sentiu ameaçada e resolveu, né, continuar investindo nos projetos atômicos, principalmente
aí no atual governo de Kim Jong-un, certo? Me parece que no acordo entre o Trump e o Kim Jong-un foi que os Estados Unidos disseram que iriam retirar suas tropas e os projetos atômicos militares da Coreia do Sul, para que a Coreia do Norte cessasse o investimento no armamento atômico, ok? Ontem ainda, em um noticiário, foi dito que a Coreia do Norte não está cumprindo de fato o que foi proposto ao encontro com os Estados Unidos, porque a Coreia do Norte tem investido ainda, não sei se maciçamente ou de alguma forma ou de outra forma, na energia atômica, tá certo? Beleza? A gente dá uma pausa aí nessa primeira parte e aí depois, né, em breve a gente posta mais uns vídeos aí da continuidade da matéria que já foi vista por vocês. Valeu, top! Como é que é?